Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo de relatos do Reddit, só passando no começo do vídeo para pedir seu like e sua inscrição caso goste do conteúdo. Estou errado em terminar um casamento de 20 anos porque descobri que minha esposa me traiu enquanto namorávamos? Minha esposa de 44 anos e eu de 43, estamos casados há 20 anos, começamos a namorar no ensino médio quando eu estava no primeiro ano e ela no último ano. Estivemos à distância durante os primeiros 2 anos de faculdade dela, enquanto eu estava no ensino médio e fiz um ano na faculdade comunitária, depois fomos para a faculdade na mesma cidade por um ano e moramos juntos desde então. Nós nos casamos no verão depois que me formei na faculdade. Nosso casamento tem sido muito bom até agora, mas eu iniciei o divórcio depois que descobri que ela estava dormindo com vários outros homens durante os 2 anos em que estivemos à distância. Logo depois do Natal, nos reunimos com alguns amigos dela da faculdade para conversar, jantar e sair. Conversamos sobre muitas coisas e minha esposa mencionou que nos conhecemos no colégio, não que namoramos, apenas que nos conhecemos. Sua antiga sala de faculdade comentou que era uma loucura nos conhecermos no ensino médio, passarmos alguns anos loucos na faculdade e depois terminarmos juntos. Eu joguei junto e comentei que não sabia se minha esposa era tão louca quanto eu. A colega de quarto começou a contar uma história, mas minha esposa interrompeu e disse que estava desconfortável com isso. Senti que algo estava acontecendo, então disse que na verdade começamos a namorar no ensino médio e ficamos juntos durante todo o tempo de faculdade da minha esposa. Todas as amigas da minha esposa ficaram muito quietas e o resto do jantar foi estranho. Na saída, uma de suas colegas de quarto me chamou de lado e disse que eu deveria ter uma conversa honesta sobre o que aconteceu na faculdade. Perguntei à minha esposa no caminho para casa e ela meio que desconversou. Eu disse a ela que era importante que ela fosse honesta comigo e novamente ela disse que não era importante. Quando chegamos em casa, eu disse a ela que ficaria na casa do meu irmão até que ela estivesse pronta para conversar sobre o que aconteceu na faculdade. No dia seguinte, ela veio e admitiu ter dormido com vários homens durante seus primeiros 2 anos de faculdade. Ela disse que não considerava isso grande coisa na época porque namorávamos à distância e ela não achava que um romance no ensino médio duraria. Pressionei para obter mais detalhes e ela disse que eram pelo menos 10 homens diferentes, incluindo pelo menos 3 caras que ela me apresentou como amigos quando eu fui visitá-la nos fins de semana e um cara com quem ela ainda mantinha contato. Eu disse a ela que queria o divórcio e que iniciaria a papelada assim que pudesse, o que fiz no dia 2 de janeiro. A família dela e a maior parte da minha família estão me dizendo que eu não deveria jogar fora meu casamento por causa de alguns erros. Mantive minha crença de que me trair com vários homens durante anos é inaceitável, não importa quando isso aconteceu, e o fato de ela continuar a manter relacionamentos com esses caras bem na minha frente foi uma quantidade inaceitável de desrespeito. Temos 2 filhos, mas eles têm 17 e 19 anos e acredito que entenderão por que preciso acabar com o casamento. Estou errado em ir embora? Sinto que estou enlouquecendo com a quantidade de pessoas me dizendo para esquecer anos de infidelidade e décadas de mentiras. Edit, puta merda, estou feliz por ter feito isso de uma conta descartável porque a resposta aqui é inesperada. Obviamente não posso responder a todas as perguntas e comentários, mas gostaria de fornecer alguns detalhes para perguntas comuns. A razão pela qual postei isso é que minha esposa e alguns amigos têm dito que é comum dormir com outras pessoas quando você está em um relacionamento à distância e que eu sou meio estranho por não dormir com ninguém. Eu senti como se estivesse sendo enganado, mas queria uma perspectiva externa. Vivemos em um estado com um período de espera para finalizar o divórcio, então achei que seria uma ideia razoável obter algumas informações antes que as coisas fossem finalizadas. Depois desses comentários, vejo algumas pessoas dizendo que é normal dormir com alguém durante um relacionamento à distância, mas parece ser uma minoria significativa. Nós nos víamos alguns fins de semana por mês durante os 2 anos da faculdade. Eu morava a cerca de 3 horas de distância da faculdade dela, então era uma longa distância, mas esta não foi uma situação em que passamos meses sem nos ver. Os 3 caras que conheci enquanto ela estava na faculdade eram encontros que aconteciam durante festas. O assunto de eu ser namorado realmente não surgiu, então sinceramente não sei se esses caras sabiam de alguma coisa. O único cara com quem ainda mantemos contato se casou com uma amiga em comum da faculdade. Este não é um cara para quem ela envia mensagens secretamente, é alguém com quem conversamos regularmente há anos. Conversei com ele algumas vezes desde que descobri minha esposa. Ele disse que não sabia que estávamos namorando na época e desde então bloqueou minha esposa nas redes sociais. Algumas pessoas perguntaram como os nossos respectivos colegas de quarto não perceberam em nosso casamento que o tempo juntos e as datas dos flertes estavam conflitantes.
O principal motivo é que minha esposa e eu fizemos uma cerimônia muito pequena apenas com familiares próximos no Texas e depois voltamos para a costa leste para dar uma grande festa com amigos. Os detalhes típicos de recepção e compartilhamento sobre como nos conhecemos realmente não aconteceram, então seus colegas de quarto não perceberam que começamos a namorar antes da faculdade. Parece que eles pensaram que namoramos apenas durante o ano em que estávamos na mesma cidade e depois fomos morar juntos. Eu estava aberto à terapia ou a algum tipo de tentativa de salvar o casamento, mas a insistência dela de que tudo isso é comum e que sou eu quem está fora da linha é demais para mim. A única vez em que ela demonstrou algum remorso ou até mesmo se ofereceu para se reconciliar foi quando comecei a preencher a papelada. Na última semana ela voltou a dizer que está certa e eu estou exagerando. É também por isso que sinto que estou sendo enganado. Parece óbvio que este é um problema importante, mas minha esposa e outras pessoas me dizem que é normal e estou exagerando. Não vou fazer um teste de paternidade, a menos que meus filhos queiram fazer um. Não tenho dúvidas de que eles são biologicamente meus, e nenhum teste fará com que eles não sejam meus filhos. Eu os amo mais do que tudo no mundo e a infidelidade da minha esposa não vai mudar isso, mesmo que um ou ambos não sejam biologicamente meus. Eles são meus filhos há 19 anos e serão meus filhos até eu parar de respirar. Edit 2. Olá a todos, tenho lido um monte de respostas, mas as coisas estão ficando malucas e cada vez mais confusas, então provavelmente não irei verificar mais. Aqui estão mais algumas respostas para perguntas comuns que tenho visto. Definitivamente estávamos namorando exclusivamente na época. Primeiro, a cultura do namoro era muito diferente há 20 anos e exclusivo era o padrão para a maioria das pessoas. Em segundo lugar, tivemos uma longa e difícil discussão antes de ela ir para a faculdade sobre a continuação do relacionamento à distância. Ela queria especificamente ficar junto e até brincou sobre o pai dela vir atrás de mim se eu começasse a dormir com as meninas da minha escola. Finalmente, no meu baile de formatura, ela não pôde comparecer e ficou muito chateada quando propus ir com uma amiga platônica minha. Como resultado, acabei faltando ao baile e saindo com ela. Embora nunca tenhamos dito a palavra exclusivo, acho que os motivos acima, combinados com o relacionamento geral antes de ela partir, são suficientes para assumir exclusividade. Com base em alguns comentários aqui, conversei com um amigo que disse que eu deveria ter uma conversa honesta. Ela me disse que 10 caras sem importância e que sua maior preocupação era que aparentemente havia pelo menos um susto de gravidez que eu não conhecia. Sinceramente, não acho que isso mude muito. Para mim, tem menos a ver com o número e mais com o fato de que ela parece incapaz de reconhecer por que isso foi errado ou por que me sinto traído. Obrigado a todos pelas respostas úteis, mesmo aquelas que discordam de mim. Ainda estarei aberto à terapia se ela quiser, mas honestamente sinto que seria mais uma questão de sermos copais bem-sucedidos e encontrarmos um encerramento do que salvar nosso casamento. Alguns dos comentários. Ela traiu e mentiu para você. Manteve contato com pelo menos um de seus amigos de foda e apresentou você a muitos dos caras que estavam transando com ela. Isso não é apenas desonesto, mas cruel. Acho que você está 100% certo. Quem sabe o que mais ela fez, você não tem como saber. Provavelmente ela também traiu você durante o casamento, se manteve contato com alguns de seus casos. Você deveria testar o DNA dessas crianças. Além disso, diga a eles por que você está se divorciando da mãe deles, para que ela não se vitimize e faça de você o vilão. Resposta do OP. Tenho algumas dúvidas sobre nosso casamento agora, mas esses são meus filhos. Meu filho se parece com meu clone mais novo e minha filha também tem uma enorme semelhança familiar. Serei honesto, mesmo que um teste de DNA não mostrasse nenhuma chance de eles serem meus, eu nunca diria nada sobre isso e ainda os amaria tanto quanto. Você não está errado, mas como estão as coisas? Resposta do OP. Contratei um advogado, ele elaborou uma intenção de separação e enviou-lhe uma cópia por correio certificado. Pelo que eu sei, esse não é um documento legal de divórcio com o Estado, mas sim uma parte do processo para garantir que ela tenha a oportunidade de contratar seu próprio advogado se quiser contestar. Na verdade, o divórcio provavelmente levará meses. Eu realmente não me mudei, estou dormindo na casa do meu irmão enquanto faço os preparativos para um cenário de vida mais permanente. No que diz respeito ao tempo, o jantar aconteceu no dia 26, fui para a casa do meu irmão naquela noite para me refrescar e dar uma chance a ela para pensar sobre as coisas. Conversamos várias vezes ao longo de 4 a 5 dias e ela deixou claro que não acreditava que tivesse feito algo de errado. Se houvesse algum tipo de remorso, arrependimento ou consideração básica dos meus sentimentos por parte dela, eu provavelmente teria esperado. No entanto, ela não o fez, então procurei um advogado de divórcio e ele tinha a intenção padronizada de separar acordos que preenchemos e enviamos no mesmo dia.
Mesmo agora, obviamente não estamos divorciados legalmente, nem sei se existe um conceito legal de separação no meu estado, mas deixei claro que isso está acontecendo e iniciei o processo. A atualização. Eu queria fornecer algumas atualizações aqui, pois minha postagem original ganhou muita força. Minha esposa e eu estamos vendo um conselheiro de casais e já participamos de 3 sessões, com base no que minha postagem original descreveu e no que conversamos no aconselhamento, ainda estou avançando com o divórcio. Acredito que o aconselhamento foi a atitude certa e agradeço às pessoas por recomendá-lo. Não acho que isso vá salvar nosso casamento, mas me ajudou a comunicar meus sentimentos, ajudou minha esposa a entender de onde venho e, o mais importante, nos ajudou a estar em posição de trabalhar juntos como copais. Primeiro, vamos falar sobre as coisas que aprendi sobre a situação na faculdade. Depois de conversar com minha esposa nas sessões e enviar mensagens de texto para 2 de suas colegas de quarto, fica claro que suas colegas de quarto sabiam que algo estava acontecendo na faculdade. Eles disseram que achavam a situação estranha e provavelmente envolvia traição. Minha esposa disse a elas que nós 2 passamos por momentos difíceis na faculdade e resolvemos isso antes de nos casarmos, então eles nunca tocaram no assunto. A colega de quarto que me chamou de lado recentemente ficou desconfortável com o fato de minha esposa claramente não ter conversado sobre isso comigo e queria que eu soubesse. No que diz respeito a ser apresentada aos caras com quem ela dormiu, aparentemente não foi essa a intenção. Um dos rapazes, ele acabou namorando e depois se casando com uma de nossas amigas em comum da faculdade. Este é o cara com quem ela estava em contato. Nas outras situações, ela inicialmente me culpou na sessão de aconselhamento, mas agora concordou que foi ruim. Quando fui visitá-la, ela planejava ficar no quarto ou simplesmente sair sozinha, mas eu queria ir a algumas festas porque no colégio e na faculdade comunitária, eu realmente não tinha festas para ir. Ela não esperava que eu conhecesse os caras, mas eles estavam nas festas e ela sentiu que não tinha escolha. Eu ainda acho que isso é uma merda, mas não é tão ruim quanto ela me desfilar intencionalmente na frente dos caras. A maior parte de nossa discussão em terapia tem sido sobre por que eu acho que isso é importante e ela não. Ela inicialmente disse que nenhum desses caras estava em um relacionamento com ela e era principalmente coisa de uma noite só. Como ela não os via como relacionamentos românticos, ela não via grande problema, ou palavras dela, não minhas. Minha opinião é que nunca dissemos que estava tudo bem e ela me impediu ativamente de fazer o mesmo. Depois de investigar isso em 2 sessões e minha esposa conversar com alguns amigos, ela agora concorda que foi uma quebra de nossa confiança a relacionamento. Este é o entendimento compartilhado que nos ajudou a falar sobre esta situação com mais honestidade e nos ajudou a passar da discussão para a conversa. É por isso que estou otimista em relação à coparentalidade. Agora, é por isso que estou 100% decidido a me divorciar. Surgiram 2 coisas que me fizeram querer abandonar o casamento. Primeiro, há cerca de 10 anos, passamos por uma fase muito difícil e ficamos com um quarto morto por cerca de 2 anos. Ela expressou que nossa vida sexual estava se tornando chata, então tentei apimentar as coisas, nada maluco, apenas encenação e brinquedos sexuais. Aparentemente, ela estava preocupada com algumas experiências sexuais que aconteceram na faculdade, sobre as quais ela não se sente confortável em falar, e queria que eu as experimentasse, mas quando eu fiz isso, ela se sentiu estranha e culpada por fazê-la pensar em outros homens enquanto ela estava comigo. O fato de ela dizer que essas experiências não tiveram sentido, mas ainda estão impactando nosso casamento, me diz que elas significaram mais do que ela deseja dizer. Em segundo lugar, ela admitiu que tem flertado com colegas de trabalho em viagens de negócios desde o fim da pandemia. Ela diz que nunca dormiu com ninguém, mas chegou a sair com um de seus colegas de trabalho e esse foi o problema absoluto para mim. Dissemos aos nossos filhos que vamos nos divorciar, dissemos a eles que foi devido a algumas decisões erradas que tomamos na faculdade que estamos tendo problemas para superar. Meu filho de 19 anos, que está na faculdade, me perguntou se eu traí minha esposa enquanto ela estava na faculdade. Minha esposa ficou um pouco abalada, mas admitiu para as crianças que foi ela quem a traiu. Concordamos em não compartilhar nenhum anúncio de detalhes adicionais com as crianças. Reforcei que nós 2 estaremos ao lado das crianças e que estamos em terapia para ajudar a garantir que lidaremos com isso da melhor maneira para a família. Também disse às crianças que, se quisessem conversar com qualquer um de nós ou com um terapeuta sobre isso, eu apoiaria totalmente. Começamos a conversar com um mediador sobre como proceder com o divórcio e, a menos que as coisas mudem, deveremos conseguir um divórcio amigável. Somos ambos financeiramente estáveis por conta própria, não temos grandes dívidas e nossos filhos são mais velhos, então a custódia não é uma questão importante. Estes foram alguns meses de merda para mim, mas estou bem agora e sinceramente estou grato que minha última postagem explodiu porque validou alguns dos meus sentimentos, mas também me motivou a ir ao aconselhamento com minha esposa.
Atualização final. Olá a todos, esta é provavelmente a atualização final desta conta, já que a maior parte das coisas foi resolvida. Minha esposa e eu concluímos nosso divórcio e tudo é oficial. Tivemos um divórcio amigável e incontestado, com divergências mínimas. Nossos advogados trabalharam juntos para criar o plano por meio de mediação e um juiz o aprovou há algumas semanas. No final, o processo de divórcio real foi bastante simples. A única complicação foi que nosso filho de 17 anos foi inflexível quanto à minha custódia, porque o relacionamento deles com minha ex-esposa realmente desmoronou como resultado disso. Inicialmente, minha esposa se esforçou e estava pronta para desistir do casamento incontestado, mas meu filho praticamente disse a ela que ela poderia escolher entre deixá-lo descansar por alguns meses para processar e reconstruir, ou forçá-lo a viver com ela até completar 18 anos e correr o risco de nunca mais vê-lo. Achei que isso era um pouco duro, mas minha esposa recuou e seguimos em frente com a custódia física primária até o aniversário do meu filho, no final deste ano. De minha parte, incentivei meu filho a estar aberto para consertar as coisas, pois as ações que minha ex realizou antes dele nascer não mudaram os 17 anos em que ela cuidou dele e o amou. Felizmente, à medida que o divórcio avançava, ele passou mais tempo com minha ex e estou otimista de que eles resolverão isso. No final, dividimos praticamente nossa aposentadoria e investimentos em 50 a 50, para nossa casa. Minha esposa gostou muito da casa e eu não, então ela ficou com a casa e a maior parte dos móveis e fez uma hipoteca para me pagar metade do patrimônio e metade do valor estimado de reposição dos móveis. Praticamente todas as nossas outras coisas eram fáceis de dividir, meu carro e o carro dela, meu equipamento musical e seus hobbies, roupas, objetos pessoais, etc., ou simplesmente concordamos em vendê-las e dividir o lucro resultante. As coisas foram um pouco mais fáceis para nós porque já havíamos documentado a maioria de nossos itens valiosos eletrônicos para um segurador que adicionamos ao nosso seguro residencial há alguns anos. As coisas têm corrido bem para mim pessoalmente, os 2 filhos passam a maior parte do tempo na minha casa e ainda somos muito próximos, o que foi meu maior medo no divórcio. Tenho uma casa nova que adoro e cedi à crise da meia-idade e troquei minha minivan desatualizada por um Lexus LC 550. Até uma mulher do trabalho, que não era uma colega de trabalho próxima, me convidou para um café. Embora eu tenha dito a ela que ainda não estou pronto para namorar, ela disse que ficaria feliz em fazer uma pausa e ficaria feliz em sair comigo quando eu estivesse pronto. Sinceramente, estou emocionado porque ela é muito inteligente, tem um ótimo senso de humor e nossas posições no trabalho são distantes o suficiente para que não trabalhemos diretamente um com o outro. Minha ex e eu continuamos fazendo aconselhamento de casais juntos, fizemos a transição para encerrar nosso casamento e garantir que mantemos nosso relacionamento o suficiente para sermos pais eficazes. Embora essas sessões tenham sido ótimas para me ajudar a processar as coisas e mantê-las tão saudáveis e positivas quanto possível, dadas as circunstâncias, também reforçaram que o divórcio era a opção certa. Fica claro, a partir de algumas respostas nas sessões, que minha esposa começou a namorar imediatamente assim que o processo de divórcio começou, então qualquer que fosse o amor que existia, já estava claramente em vias de extinção. Tenho certeza de que o colega de trabalho de quem ela era apenas amiga a deixou em nossa sessão recente. O fato de isso nem me deixar bravo é um bom sinal de que provavelmente eu também terminei com o casamento. No final, levará muito tempo para me recuperar da traição, mas sinto que estou fazendo bons progressos e posso dizer honestamente que o divórcio foi, sem dúvida, a decisão certa. Provavelmente chorei mais nos últimos 4 meses do que nos últimos 20 anos, mas no último mês ou mais me senti genuinamente bem comigo mesmo pela primeira vez em muito tempo. Estou gostando de ter minha própria vida, estou ocupado preparando meu filho de 17 anos para a faculdade no outono e ansioso por um encontro para um café com uma mulher inteligente e engraçada em 1 ou 2 meses. Alguns dos comentários. Aguente firme, cara, eu estive seguindo sua história, mas você fez totalmente a coisa certa, sozinho e com seu filho. E ei, que bom para você ter o que parece ser uma mulher adorável esperando por você. Na verdade, isso prova que você não é apenas uma boa pessoa, mas que os outros reconhecem que você seria um ótimo parceiro. Continue vivendo a vida. Você terá muitos altos e baixos, mas claramente você é inteligente, capaz e forte. Você e seu filho vão ficar bem. O tempo é um grande curador.